Congresso discute projetos para aumentar a participação feminina na política. Governo federal anunciou o Renda Cidadã, o novo programa de transferência de renda. PEC que proíbe pedágios urbanos é aprovado em plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir de hoje auxílio emergencial extensão. Eleições 2020. Na edição desta quarta-feira, você vai descobrir quanto custará o pleito eleitoral para os cofres da nação. ONG fabrica perucas para pessoas que passam pelo difícil momento da quimioterapia. E no esporte, Roberto Cavalo está cheio de problemas para o jogo desta noite contra o Tombense pelo Campeonato Brasileiro da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O Congresso Nacional está discutindo projetos com a intenção de elevar a participação das mulheres na política. Acompanhe na reportagem. Como se não bastasse receberem salários inferiores aos dos homens, na média, as mulheres também levam a pior quando se fala em igualdade nos espaços de poder. No Congresso, por exemplo, elas ocupam 15% das cadeiras, apesar de representarem 51% da população brasileira. Exatamente por isso, vários projetos tentam ampliar a participação feminina na política. Só no Senado estão sendo analisadas 5 propostas de lei e 2 propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. Uma delas muda a lei dos partidos políticos e estabelece nova reserva para cada um dos gêneros, 30% nos cargos de órgãos partidários. Esse projeto de lei é de autoria da senadora Simone Tebet. E segundo a projeção do texto, os percentuais de cotas por gêneros deverão ser atingidos progressivamente até 2028. Conseguimos emplacar há um tempo atrás, se nós tivermos pelo menos 30% de mulheres na direção dos partidos, esses 30% de mulheres farão coro à bancada do Congresso Nacional para que nós coloquemos 30% de candidatas mulheres, mas mais que isso, mulheres competitivas, mulheres que realmente têm voto, representam a sociedade e queiram fazer política. Entre outras propostas sobre o tema que tramitam no Senado, estão a reserva de cadeiras por gênero. Quando houver renovação de 2/3 do Senado, restará uma cadeira para candidatas e outras para candidatos. De autoria da senadora Elisiane Gama, a alteração do Código Eleitoral para estabelecer a reserva de ao menos 30% das cadeiras de deputado federal, estadual, distrital e vereador para cada um dos sexos. E ainda a PEC apresentada pela senadora Rose de Freitas, que estabelece a paridade de gênero nas eleições para o Poder Legislativo. E a proposta da deputada Luísa Erundina, que visa garantir a representação proporcional de cada sexo na composição das mesas e comissões do Congresso. Este cientista aprova a iniciativa do projeto, mas alerta sobre possíveis irregularidades na implementação, como a candidatura de laranjas, ou seja, pessoas sem vínculo político com as eleições que são colocadas nos cargos, uma manobra que ocorreu em 2018. As medidas propostas como cotas e reservas de mercados para as mulheres nem sempre funcionam. Haja vista o que aconteceu nas últimas eleições, quando alguns partidos manipularam e colocaram nas vagas pessoas que não tinham vínculo nenhum com as eleições. Acho muito mais positivo se houvesse uma proposição legislativa que obrigasse os partidos a aplicar verbas do fundo partidário, aquela verba que é destinada às fundações, para formar quadros femininos, desde o ensino médio até as universidades. Quadros que poderão se tornar capazes de influenciar
positivamente a política brasileira. O senador Luiz do Carmo comentou uma pesquisa feita a pedido dele pelo Data Senado sobre fatores que levam lideranças femininas dos municípios do interior de Goiás a não se candidatarem e ressaltou ainda a importância das cotas para as candidatas previstas no projeto. É triste saber que ainda hoje as mulheres têm medo de entrar na política por conta da dupla jornada. As mulheres trabalham muito, cuidam de filho, da família. Foi pensando nisso que apresentei o projeto do PL 223519, que busca garantir 30% das vagas legislativas para as mulheres. Só a cota de candidatura das mulheres não é suficiente. Precisamos acabar com a candidatura laranja e colocar as mulheres dentro da política. Acredito que seja o primeiro passo para começar a mudar essa realidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou o Renda Cidadã, que é o novo programa de transferência de renda do governo que substituirá o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Para financiar o programa, a proposta é usar os recursos de pagamentos de precatórios e parte do Fundeb. O anúncio sobre o Renda Cidadã foi durante entrevista coletiva no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Após se reunir com ministros de Estado e líderes da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro expôs o alinhamento e a possibilidade de haver apresentação do novo programa social com o apoio do Congresso. Cercado por aliados, Bolsonaro afirmou que o programa é necessário para superar o momento difícil do país. Concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições que se aproximam, para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade. Assim sendo, estou com 3 líderes do meu lado aqui, o Bezerra, o Eduardo e o Ricardo Barros, que estarão, então, à disposição de vocês, bem como o Paulo Guedes, para tratar destes assuntos que interessam a todos nós do Brasil. A reunião continuou aqui no Palácio do Planalto. No entanto, nem o presidente, nem as autoridades presentes informaram qual vai ser o valor do benefício que será pago a famílias de baixa renda. A estimativa é que seja algo em torno de R$200 ou R$300. O que se sabe de fato é que para implementar o novo programa de renda, haverá 2 fontes de financiamento. A primeira fonte virá do dinheiro de precatórios. O governo limitará o pagamento de precatórios a 2% da receita corrente líquida. Este valor será somado com o Bolsa Família. Precatórios são uma espécie de ordem de pagamento decorrente de condenações judiciais. A União gasta cerca de 55 bilhões de reais por ano com esse tipo de desembolso. A segunda virá do Fundeb. 5% do valor extra aprovado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica neste ano será destinado à proposta. Os senadores Márcio Bittar, do MDB, relator do orçamento no Congresso, Fernando Bezerra, do MDB, líder do governo no Senado, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizaram 2 pontos que preocupavam o mercado: o respeito ao teto de gastos e não aumentar a carga tributária. Mas a solução final está dada hoje num consenso. O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. Estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Então a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar. Eu acho que nós estamos superando a fase crítica do enfrentamento à pandemia e agora estamos nos preparando para a retomada da economia brasileira, que certamente terá um grande ano em 2021.
e 2 comandos foram obedecidos. Primeiro, de que nós não vamos elevar carga fiscal. Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária. E o segundo comando é que nós não vamos furar teto. Nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Esses foram os 2 comandos que foram referendados pelos líderes partidários. E as soluções encontradas serão detalhadas nas próximas 24 horas em relação ao Renda Cidadã e em relação à reforma tributária, que também é importante, que vai caminhar, mas ela precisa ainda de algum tempo para consolidar os seus comandos, ou seja, os seus preceitos. Guedes ainda afirmou que a economia está voltando aos trilhos e que há hoje uma melhor articulação entre governo e Congresso para o andamento de pautas que, segundo o ministro, nunca saíram do radar, como o Pacto Federativo e o enxugamento da máquina pública. A economia brasileira está voltando aos trilhos e com uma novidade que o governo agora tem um eixo político rodando. E para colocar o Brasil de novo nos trilhos, nós estamos seguindo a rota original. O Pacto Federativo, com o nosso senador Márcio Bittar entrando no Senado, a reforma administrativa já foi para a Câmara e agora não. Então nós estamos ultimando a reforma tributária. Nós temos a nossa proposta praticamente pronta e agora é a política que dá o time. 2 problemas muito sérios estão sendo endereçados. Os princípios os senhores ouviram aqui e são reconfortantes. Primeiro, nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. E é um passo inicial para a classe política retomar o controle sobre os orçamentos públicos, porque o dinheiro do Brasil estava todo carimbado. Então nós vamos começar agora, progressivamente, a reavaliar os usos desses recursos. O Renda Cidadã será incluído na proposta de emenda à Constituição emergencial que tramita no Congresso desde o fim do ano passado, com o objetivo de consolidar diversas medidas para reanimar a economia. Por outro lado, as autoridades informaram que ainda não há consenso sobre a reforma tributária. Os trabalhos vão continuar ao longo desta semana para chegar a um denominador comum entre as partes, conforme informou o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP. Chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã, a solução final encontrada, dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que a partir de janeiro não terão recurso. Então agradeço aos senhores líderes, a todos que participaram, os ministros e ao presidente por podermos encaminhar nesse momento essa solução e a reforma tributária. Não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. A seguir, Caixa Econômica Federal começa a pagar, a partir de hoje, auxílio emergencial extensão. A proposta de emenda à Constituição que proíbe pedágios urbanos foi aprovada em plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Confira. Com 20 votos a favor, 3 contrários e 3 abstenções, os parlamentares aprovaram em plenário a proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Ivan Nates, que busca proibir em Santa Catarina a cobrança de taxa de qualquer natureza que limite o tráfego de pessoas ou de bens, inclusive por meio da taxa de preservação ambiental, a TPA, que já é cobrada pelos municípios de Bombinhas e Governador Celso Ramos. Nates comemorou a aprovação da PEC, que tramitava na casa desde o início de 2019. A Assembleia Legislativa
deu hoje uma mostra significativa de que não vai tolerar mais a cobrança de impostos, o aumento de taxas e nem uma espécie de limitação de pessoas para ir e vir dentro do Estado. As praias são um espaço público, um espaço que pertence aos catarinenses e todos os catarinenses têm livre acesso. Em Bombinhas, a taxa de preservação ambiental é cobrada desde 2015 dos turistas que entram na cidade. A cobrança acontece durante a temporada de verão e é realizada através de um sistema eletrônico de leitura de placas de veículos. Nesta última temporada, a taxa para motocicletas foi de R$ 3,50 e para automóveis foi de R$ 28. Durante a votação, vários deputados se manifestaram contrários à manutenção ou criação desse tipo de taxa. Se nós não dermos um estanque, nós vamos ter que, daqui a pouco, deputada Marlene, ao andar por Santa Catarina, ter um passe livre como a gente tem dos pedágios, porque serão a cada limite de município teremos uma nova taxa a pagar, porque a gente estaria utilizando o espaço ou levando alguma coisa para lá. Se a gente colocar uma cancela na entrada de cada uma dessas cidades aí, a gente vai estar cerceando o direito de quem não tem aqueles R$ 45. E por incrível que pareça, possa parecer até extraordinário para alguém, muito esse dinheiro faz diferença na vida de muita gente. Nós estamos aqui discutindo algo para o estado todo de Santa Catarina e é nossa função aqui estar ao lado do contribuinte, estar ao lado das pessoas que vão ter cerceados o seu direito sob pena financeira de poder sair com a sua família num final de semana. Na minha opinião, aqui nós não estamos criando nenhuma inovação legislativa aqui, nós estamos apenas dando uma interpretação extensiva e literal do que já está previsto no inciso 5º do artigo 128 da nossa redação. Eu também não sou a favor de que comece a se criar inúmeras taxas aqui e acolá para dizer que um está preocupado com a beleza, o outro está preocupado com o meio ambiente, enfim. Em tese, eu sou contra a criação de mais taxas e mais taxas que vem penalizar. A deputada Paulinha, que era prefeita de Bombinhas quando a taxa de preservação ambiental foi criada, defendeu a permanência da cobrança. É inaceitável que essa política tenha sido discutida nessa casa sem o olhar ambiental, como se fosse apenas uma política tributária. A TPA de Bombinhas é uma política ambiental, de sustentabilidade ambiental, que recebeu prêmios internacionais, inclusive, e não vê no parlamento amparo para se tornar defensável. Segundo a parlamentar, a aprovação da PEC de Ivan Nats não vai impedir que Bombinhas continue fazendo a cobrança. Essa lei, ela não interfere na TPA de Bombinhas e nem em quaisquer outras taxas que sejam criadas no âmbito municipal, porque o Código Tributário Nacional e a própria Constituição asseguram esta competência aos municípios. A Assembleia Legislativa fez a parte dela. Então aí o Ministério Público, o Poder Judiciário pode fazer a dele quando for enfrentado. Aliás, o Ministério Público sempre foi parceiro da PEC. Né? Essa matéria é uma matéria controvertida nos tribunais. Ela passou, com relação a Bombinhas, numa votação muito apertada. Eu acho que agora a gente põe ponto final nessa matéria. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o auxílio emergencial extensão. Fique atento. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir desta quarta-feira o auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães de família monoparentais. Ao todo, cerca de 3.600.000 beneficiários nascidos em janeiro terão o benefício creditado na poupança digital da instituição, acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Deste total, 1.400.000 são de pessoas que ainda estão recebendo uma das 5 parcelas do auxílio de R$ 600, enquanto 2,2 milhões já fazem parte do grupo do auxílio residual de R$ 300. Ao todo, de outubro a dezembro, cerca de 27 milhões de beneficiários que se cadastraram por meios digitais ou que integram o Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, vão receber o benefício residual de R$ 300. A extensão do auxílio emergencial
começa a ser paga assim que a pessoa tiver recebido a 5ª parcela do benefício original, seguindo o cronograma de depósitos e com a data limite de 31 de dezembro. Assim, quem se cadastrou pelo aplicativo ou site do banco e começou a receber o benefício em abril, receberá as 9 parcelas, assim como todos os integrantes do Bolsa Família, cujo valor do auxílio emergencial é maior que o recebido pelo Programa de Transferência de Renda. Você sabe quanto vai custar para realizar as eleições municipais 2020? O valor destinado é para cobrir várias etapas do processo eleitoral, como transporte, apoio operacional, alimentação dos mesários, auxílio das Forças Armadas, manutenção das urnas eletrônicas, entre outros serviços. Já organizou um evento, uma festa, uma reunião de amigos? Sempre tem gastos, né? Agora imagina o dinheiro que a Justiça Eleitoral precisa investir no processo eleitoral 2020. Quer saber? 1 bilhão e 280 milhões de reais. Isso mesmo, o valor foi autorizado pela Lei Orçamentária Anual, a LOA. Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, cerca de 750 mil candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. Olha só, desse montante, 647 milhões devem ser investidos nas eleições municipais 2020. Em média, 320 milhões de reais serão usados para o pagamento de pessoal. Cerca de 10 milhões de reais devem ser destinados para as eleições suplementares. Os demais 311 milhões e 300 mil reais vão ser utilizados para a manutenção e a compra de novas urnas eletrônicas em 2021. Bom, esse valor maior de 647 milhões de reais serve para custear diversas atividades. Presta atenção, o montante inclui o envio das urnas às sessões, o armazenamento, a conservação e a preparação delas. Para isso, é necessário contratar serviços e gerenciar várias ações. E, claro, ainda tem os gastos com transporte e apoio operacional das urnas eletrônicas, alimentação dos mesários, suportes administrativo, técnico e operacional, auxílio das Forças Armadas e com materiais de consumo, votação, apuração, justificativa, diplomação e divulgação de resultados, entre outras despesas. Uma das logísticas que mais demandam a estratégia da Justiça Eleitoral é a distribuição das urnas eletrônicas. A depender das necessidades de cada Tribunal Regional Eleitoral e de cada zona eleitoral, elas chegam por meio de helicópteros, de aviões ou mesmo por barcos. Se o local for de difícil acesso, a viagem pode durar dias. Mas no final tudo dá certo. Você também deve se perguntar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? O montante previsto na LOA para as eleições não inclui os recursos do fundo eleitoral. Para este ano, serão distribuídos cerca de 2 bilhões de reais do FEFEC aos partidos políticos que estiverem registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão poder financiar as campanhas dos próprios candidatos. Mas é importante destacar que eles devem seguir os limites de gastos estabelecidos pela Justiça Eleitoral e com aplicação mínima obrigatória de 30% para custeio de candidaturas femininas. As legendas e os candidatos também vão poder arrecadar recursos para as campanhas por meio do financiamento coletivo. Outra fonte de financiamento é a autodoação, que também tem um teto, 10% dos limites estabelecidos de gastos para o cargo em disputa. A seguir, Roberto Cavalo está cheio de problemas para o jogo desta noite contra o Tombense pelo Campeonato Brasileiro da Série C.
Uma ONG está ajudando a recuperar a autoestima de pacientes que estão em tratamento contra o câncer. A instituição recebe doação de cabelos de todos os lugares do Brasil e as transformam em perucas que são distribuídas para crianças e adultos. Sabe aquela história de que quando fazemos o bem, recebemos ele de volta? Pois é, com a Maria Juliana foi exatamente assim. Sempre que ela cortava o cabelo, os fios eram doados para a confecção de perucas, para pessoas que, por algum motivo, haviam perdido os cabelos. Mas o que ela nunca imaginou é que um dia teria toda a generosidade retribuída. Por causa da quimioterapia, durante o tratamento de câncer, todo o cabelo natural que ela tinha caiu. E um presente trouxe a alegria e a autoestima de volta. Eu não queria raspar, porque eu achei que eu ia ficar muito estranho, muito estranha. Só que minha mãe falava, raspa, porque é pior você ver ele caindo do que não tá com ele. Aí eu raspei, foi melhor, deu pra superar um pouco mais, mas ver ele caindo eu chorava demais. Pra mim, foi o melhor presente da minha vida. Eu tava voltando com a minha mãe no metrô e eu olhando, né? Porque eu tô olhando, aí eu tava olhando o metrô e eu quase comecei a chorar no metrô, porque aí eu lembrei disso, eu lembrei, caramba, eu doava o meu cabelo e agora olha o que eu recebo. Você se sente, né? Agora com esse cabelo, melhorou sua autoestima? Muito, demais, melhora demais, porque, né, às vezes eu tô muito pra baixo, aí eu tô me sentindo com cara de doente, aí eu me arrumo, coloco a peruca e me sinto melhor. É comum que pacientes com câncer percam os cabelos durante o tratamento. Isso acontece porque a rádio ou quimioterapia lesionam as células dos folículos que são responsáveis pelo crescimento dos fios. Quando eu faço uma quimioterapia, e algumas quimioterapias isso é um pouco mais sensível, você acaba bloqueando a multiplicação celular do corpo sadio, não só do câncer, né? Então, por esse motivo, o folículo piloso, ele dá uma estacionada. Ele fica, digamos assim, dormente. Ele para de produzir cabelo, parando de produzir cabelo, logicamente, está ali, vai quebrar, porque o cabelo é um fio contínuo, sai da raiz, né, até a pontinha, então ele vai cair. E a diferença é que ele cai aos tufos, né? Como eu parei, por exemplo, tudo de uma vez só, ele acaba caindo vários, assim, de uma vez só. Quando a gente vai fazer quimioterapia, algumas a gente sabe que o cabelo vai acabar caindo praticamente todo. E só quem passa por isso sabe como é perder algo que mexe tanto com a autoestima. E quem disse que esse processo precisa ser triste? Tudo começa com um gesto simples, quando alguém corta o cabelo. Aqui, todas as mechas são aproveitadas e transformadas em lindas perucas que levarão amor, esperança, fé e sorrisos para muitas pessoas que precisam. Elas recebem com muita alegria mesmo. Pessoas, meninas novas, com 20 anos já chegaram bem aqui, menina com 14, 15 anos, careca, sem nenhum fio de cabelo, e a alegria delas é muito grande quando recebe a peruca, sai chorando, porque o autoestima da pessoa, às vezes, até melhora o problema da pessoa. É amor, é auto-amor que a gente entrega para elas. Os cabelos chegam aqui assim, olha, em tufos, e aí é que são separados por cor, por tamanho, se são lisos, se são enrolados. Para a gente ter uma ideia, para confeccionar uma peruca, é preciso tudo isso daqui de cabelo, olha. São cabelos de pelo menos 3 pessoas. O projeto Rapunzel Solidária, em São Paulo, recebe doações de cabelos de todos os lugares do Brasil. É um trabalho super cuidadoso que exige delicadeza. As mechas são costuradas e aos poucos tomam forma, até chegarem a esse resultado. Um trabalho feito com todo carinho pelas peruqueiras. A gente recebe os cabelos, separa todos parecidos. Se é liso, vai montar uma peruca lisa. Então pega todos iguais e aí a gente passa lá embaixo no cardeador, separa, tira os curtos, deixa os bonitos. E aí desce na máquina, faz o tricê, aí começa a montar a peruca. Ações como essa têm se espalhado. Quem passa por algumas estações de metrô em São Paulo também pode fazer a doação de cabelos.
É só trazê-los cortados e depositá-los em totens como esse, colocados nas estações. Precisa levar o cabelo já cortado, ela tem que ter no mínimo 20 centímetros de comprimento o corte de cabelo, tem que estar preso por um elástico e colocado dentro de um saco plástico para facilitar depois o manuseio dos cabelos. Não importa se o cabelo é liso, se o cabelo é enrolado, se é loiro, se é castanho, não importa. Não importa, pode ter tintura, pode estar rosa, pode estar azul, pode ser de várias formas. A Sandra deixou a vaidade de lado e fez a parte dela. O cabelo ficou curto, mas isso não importa. A recompensa foi gratificante. Ela ficou muito feliz com essa verdadeira demonstração de amor ao próximo. Eu já tinha doado uma vez, e aí eu pensei, vou cortar ele curtinho e vou doar. O sentimento, para mim mesmo, realmente é um sentimento assim de felicidade, de alegria, de poder levar isso para uma pessoa, de poder ajudar, de poder levar, às vezes, a autoestima para a pessoa, né, para a criança. Realmente é maravilhoso você poder ajudar. Algo assim que eu acho que todo mundo poderia fazer isso uma vez na vida, nem fosse. O sentimento é muito bom, você está ajudando, mas você que parece que aquele sentimento é gratificante. Agora o esporte. Daqui a pouco o Criciúma entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Em Minas Gerais e cheio de problemas, o técnico Roberto Cavalo tentará conduzir a sua equipe para a primeira vitória fora de casa na competição. O Criciúma está desde ontem em Tombos, cidade do interior de Minas Gerais, onde nesta noite enfrenta o Tombense pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Com um time completamente desfigurado, Roberto Cavalo vai precisar quebrar a cabeça para escalar o time titular. Entre atletas infectados pela Covid-19, suspensos por cartão e lesionados, o tricolor soma 8 jogadores que não poderão participar do confronto de logo mais. Confira a lista: Adenilson, Rodrigo Milanês, Paulo Gianesini, Carlos César, Kaique e Jean Dias estão de quarentena porque contraíram coronavírus. Eduardo está suspenso porque no jogo contra o São José recebeu o 3º cartão amarelo. Já o capitão Foguinho sentiu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, a pergunta do momento é: e agora, Cavalo? Não, o desfalque é normal, né? Num campeonato importante como é o Brasileiro da Série C, eu acho que a motivação é o atleta estar preparado, porque quando ele não está jogando, aparece a oportunidade, ele tem que corresponder da melhor maneira possível. Apesar de confiar nos jogadores reservas que ganharão oportunidade na partida de logo mais, o comandante criciumense confessou que chegou a perder o sono para tentar remontar a equipe. Realmente já fiquei uma vez sem dormir aí, fiquei bastante preocupado, porque quando você ganha uma partida como foi em casa do São José e vem para um jogo tão difícil que vai ser para você cravar uma possível pontuação boa na tabela e ficar mais tranquilo, você perde os jogadores. Mas, como eu falei, esses que vão entrar tão preparados, espero que eles correspondam da melhor maneira possível. Além disso, Cavalo revelou um problema emocional. Os jogadores estão ansiosos, já que vários companheiros estão afastados por causa da Covid-19. A preocupação com a saúde dos colegas não tem como ser deixada de lado. Não é bom para ninguém, né? A notícia sempre é ruim. Para atleta, funcionário, comissão técnica, diretoria, todos que a gente sabe que quando no Brasil tem essa notícia, ela é ruim, realmente pesa, né? Mas a gente sabe que o pessoal nosso que está com Covid está sendo bem tratado, estão fazendo a recuperação da melhor forma possível e espero que isso não aconteça mais. Apesar do surto da doença que atingiu Criciúma, a partida está mantida e quem entrar em campo precisará dar conta do recado. Não tem como, né? A gente acompanhou aí, não foi todo mundo num dia só, então teve um dia após outro e em momento algum foi tomada essa decisão. E já que o duelo vai acontecer, Cavalo tratou logo de dar moral para quem vai jogar. O treinador não concorda que o time perderá qualidade. Limitação não, nós temos um grupo qualificado. É lógico que o entrosamento muda bastante, com o Eduardo e Foguinho, que jogaram o campeonato inteiro, desde o estadual.
E hoje o Christopher e o Adriano estão totalmente desentrosados. Então, acho que perde um pouco mais nesse sentido, mas a qualidade vai ter que aparecer na superação. Então que venha o Tombense e que o Tigre, cheio de desfalques, consiga a vitória para se manter no G4, sonhando com o retorno à Série B. Hoje é muito importante. Hoje essa vitória contra o Tombense nos deixa, como eu falei no começo da entrevista, mais forte, mais tranquilo em termos de tabela. Então é um jogo fora de casa, é um jogo que eu já preparei eles antes do trabalho de hoje, que uma vitória fora de casa, por ser a primeira do Brasileiro, nos daria muita tranquilidade em termos de pontuação na tabela. Então esperamos que isso aconteça. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.